Boa noite, meus amigos. Nós já estamos ao vivo aqui. Já chegou uma turma aqui com a gente. Luzia Silva, boa noite. Aloísio, Mundinha, Letícia, minha querida, boa noite. Denise Costa, Socorro Salles, Sidneia, Cícero, meu amigo, boa noite. Pedro Ribeiro, Tereza Neuma, Neuminha, saudade, Neuminha. Gente, nós já estamos ao vivo, né? Nós somos do Centro Espírita André Luiz, meu nome é Rosângela Lopes, para quem não me conhece ainda. E fazemos o curso de Introdução à Doutrina Espírita. Nós vamos dar alguns avisos. Denise Costa, Alexandro. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai dar alguns avisos aqui. Primeiro, a gente pede que curtam, compartilhem. A gente vai falar sobre a programação do CEAL nas lives, né? A gente tem as preces diárias, feitas pelos doentes, pelo Instagram, às 18 horas. Às segundas-feiras é o nosso curso de Introdução à Doutrina Espírita, às 19h30. Hoje o tema é o perdão das ofensas. Quem vai falar com a gente é o nosso convidado Josias Passos. Às terças-feiras nós temos o curso de magnetização, né, que é fechado ao público, mas dá para pegar as aulas pelo YouTube. Às quartas-feiras temos o estudo da Revista Espírita, às 19h30. Às quintas-feiras, o tratamento de magnetização à distância, às 20 horas. E aos sábados, o tratamento espiritual, que é o Evangelho também, às 19h30. Nós estamos no Face, no Instagram, no YouTube. É só procurar lá por CEAL Fortaleza e acompanhar as nossas lives, né? Nós vamos começar. Nós vamos chamar aqui os nossos convidados. Josias, boa noite, Josias. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Aldaio. Boa noite, Wellington. Boa noite a todos os nossos. Boa noite, Josias, Rosângela, Aldaio e a todos. Nossos queridos assistentes. Prazer estar aqui nessa situação de isolamento, mas estar de volta a esta casa espírita remotamente. Para mim é sempre uma grande satisfação, porque nunca vai deixar de ser a minha casa espírita. Casa que me acolheu pela primeira vez que eu estive a um grupo espírita e onde passei quase 20 anos. Isso mesmo. Para começar a nossa reunião de hoje, que o tema é o perdão das ofensas, só lembrando, né, chegou aqui a Joyce, está vendo a gente, anunciada, Naná, Júlia Castro, boa noite, gente, muito obrigada pela presença, que vocês participem hoje, façam perguntas, vamos explorar o Josias hoje, né, fazer comentários, mas para a gente começar, a gente vai fazer a nossa prece inicial e vai pedir ao Wellington para fazer a nossa prece por todos nós hoje. Ok, então, minha gente, vamos agora nos conectar com Deus, com a espiritualidade e vamos agora para a nossa prece inicial, para que o nosso trabalho seja bem conduzido esta noite. Bondoso Deus, Pai eterno, estamos aqui nesta noite para te pedir nos nossos trabalhos. A nós que fazemos parte do Centro Espírita André Luiz e a todos que nos acompanham nesse momento. Todos nós estamos sedentos das tuas lições, que para os nossos corações são bálsamos. Te agradecemos pela vida e pela saúde e por nos permitir estarmos aqui para pedirmos por aqueles que já se foram
para aqueles que padecem, para que encontrem a paz. Obrigado pela doutrina espírita e que nossos trabalhos de hoje façam parte dos caminhos para nos tornarmos pessoas de bem. Assim seja. Que assim seja. Nós vamos colocar aqui o texto do Evangelho de hoje. Só um minutinho, gente. O texto é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Instruções dos Espíritos, item 14, perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes-ei, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes, como ensinamento de Jesus, que mais vos devem tocar a inteligência e mais alto falar o coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por experiência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas te for feita. Ensinarás teus irmãos, esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável aos ataques, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, às vezes, que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, prodígios, até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá. Perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai as palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, os tem sempre sobre as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. Perdoai os vossos irmãos, como precisais que eles vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento tereis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias deve ser um termo vão, pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Esquecei o mal que vos hajam feito, e não penseis somente numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não
têm que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez sois responsável pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os anular de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um dos seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode, todas as noites, adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão, Bordeaux, 1862. Antes de passar a palavra para o Josias, só um minutinho para eu tirar aqui esse texto. A mensagem foi trazida por Simeão, né? E a gente pesquisou. Simeão é um personagem do Novo Testamento da Bíblia, né? Que teria abençoado Jesus quando seus pais o levaram para ser apresentado a Deus no Templo de Jerusalém, ao 8º dia de seu nascimento. No Evangelho de Lucas, em seu 2º capítulo, versículos de 25 a 32, Simeão era considerado um homem justo e temente a Deus, que através de uma revelação do Espírito Santo, não iria morrer sem antes conhecer o Cristo. Ao tomar Jesus em seus braços, Simeão proferiu palavras proféticas a seu respeito, anunciando a salvação de Deus. Então, como eu vou fazer só um breve comentário com relação ao texto, né? Só essa parte que ele fala assim: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí, logo no segundo parágrafo, ele diz que a gente tem que esse ensinamento de Jesus deve tocar a inteligência e mais alto falar o coração, né? Aí a gente diz, então a gente tem que ser inteligente, então fazer as contas. 70 vezes 7 vezes é 490 vezes, né? A gente vai lá e vai anotando quantas vezes a gente perdoou. Será que é assim? Não, no texto ele fala bem direitinho que Jesus ensinou perdoar ilimitadamente, né? E essa parte aqui também que ele fala assim: ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás mais ilimitadamente, perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável. Aí eu me lembrei, torna invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Eu me lembrei de uma reunião de pessoas, né, que estavam todo mundo reunido e tinham crianças no meio dessa confraternização. E uma das crianças era muito agitada, como o pessoal fala, imperativa, assim, interativa, né? E esse menino, que era muito danado, numa disputa por um brinquedo lá com uma menininha, ele deu uma cusparada no rosto da menininha, né? E a criança, a menina, ela olhou assim para os adultos e disse assim, porque ela não entendia que tinha sofrido uma agressão, porque ela tinha sido criada num seio de amor, sem violência, sem esse tipo de ação tão grosseira, né? Então, quando ela recebeu a cusparada, ela olhou assim, tipo assim, isso quer dizer o quê? Aí eu me lembrei quando ele diz assim, torna uma criatura invulnerável, né, ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Aí a gente volta à questão quando Jesus diz, perdoai ilimitadamente. E uma vez lá no centro também a gente comentou, a gente tem que perdoar até o dia da gente não se sentir mais ofendido. Por que a gente se sente ofendido? O texto convida a gente a usar a inteligência, né? Então, por que a gente se sente ofendido? Porque a gente ainda tem muito orgulho e egoísmo. Então, qualquer coisa que nos faça, a gente se magoa, a gente se ofende, porque o orgulho e o egoísmo ainda é muito grande em nós, né?
Então, a gente tem que aprender a perdoar ilimitadamente ao ponto de a gente não se sentir ofendido. Como Jesus, ele não se sentia ofendido pela brutalidade do meio em que ele vivia, né? Naquela época. Mesmo com tudo que ele passou, todo o sofrimento que ele passou, no último momento ele pede a Deus que perdoe, porque a gente não está sabendo o que está fazendo com ele. Quer dizer, ele não se sentia ofendido, porque ele estava acima disso tudo. Ele não tinha resquícios de orgulho nem de egoísmo, né? Então, ele pairava acima dessas mazelas, vamos dizer assim, morais, e perdoava de forma natural. Mas eu vou passar a palavra para o Josias, que é o nosso convidado de hoje, que ele vai falar mais sobre esse assunto. É com você, Josias. Estava gostando tanto, pai. Pode continuar aí. Cheguei a estar aqui bem prestando atenção. Muito legal. Mas, de fato, né, tudo que nós somos é uma construção que está sendo feita, porque a gente sempre presta atenção nisso, né? Nós sabemos que ninguém nasceu como exatamente é. Na matéria da questão do perdoar também, é uma construção que a gente vai fazendo aos poucos, com as nossas experiências, com as nossas vivências, com todas as situações que vão nos testando, em cada existência, em cada encarnação, a gente vai se aprimorando em todas as artes, e na arte de perdoar também. Então, o que a gente não conseguia, por exemplo, perdoar há uns 10, 15 anos atrás, pode ser que hoje a gente já consiga. E o que a gente hoje tem dificuldades para perdoar, pode ser que daqui mais uns 10, 15 anos a gente consiga perdoar também. Porque a gente vai amadurecendo espiritualmente, moralmente, e a gente vai percebendo que o perdão é para ser um ato natural. Embora que nem sempre seja tão fácil, né, por conta das coisinhas que a Rosângela falou aí, relacionadas a essas coisinhas que eu falo, que é esse orgulhozinho, esse egoísmo, né, que são muito fortes na gente, mas à medida que nós vamos vencendo, a gente vai conseguindo ter atitudes que a gente não tinha antes, isso relacionado ao perdão. E a gente que é espírita, a gente sabe que o perdão de Deus ele vai sempre existir. Porém, nós temos que aprender a perdoar também. A gente tem como assim o lema principal da nossa doutrina, que está presente no capítulo Fora da Caridade não há salvação desse evangelho, né? Que é justamente isso. A gente tem que procurar ser caridoso, caridoso com todos. E tem uma questão bem conhecida no Livro dos Espíritos, sempre falada, dita pelos palestrantes, né? Que é aquela questão qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo a entendia Jesus, que é a questão 886 do Livro dos Espíritos, na qual eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, nesse contexto, né, que são três proposições aparentemente simples, que é a benevolência, a indulgência e o perdão, está contido o resumo das nossas motivações que nós devemos ter para nos comportarmos bem e convivermos bem em sociedade. Então, benevolência para com todos. Esse todos abrange a toda e qualquer criatura, independente de qualquer situação. Então, a benevolência tem que ser para com todos. A indulgência, porque todos nós temos necessidade
da indulgência alheia. Sendo imperfeitos como somos, não há nenhum de nós que possa viver na sociedade com a aprovação de todo mundo. Isso é uma utopia. Há sempre aqueles que não se afinizam ou não aprovam integralmente as nossas atitudes, a nossa forma de se comportar e de viver. Então, é aí onde entra a indulgência, para que a gente possa se tornar tolerante para com essas diferenças e convivermos da forma mais saudável possível. E o perdão das ofensas. A questão de perdoar, que a gente geralmente vê e enxerga logo o perdão como um benefício que se pratica a outrem, né? Mas, na verdade, é um benefício que aquele que perdoa pratica mais a si próprio. Porque a ausência do perdão faz com que o indivíduo ele carregue dentro de si uma substância que não é boa, que é a mágoa. Então, a mágoa ela é destrutiva, ela corrói a alma. E quando nós nos perdoamos, nós nos libertamos dessa substância destrutiva. Nós colocamos para fora, nós limpamos o nosso interior. E isso vai fazer um grande bem, em primeiro lugar, a nós mesmos. Então, é sim um ato de muita inteligência, né? Porque, mesmo que não seja intenção, mas vem no nosso interesse próprio, nos libertarmos daquilo que nos faz mal. E quantas vezes devemos perdoar? A Rosângela já citou aí, já leu também a parte do Evangelho, que seria 490 vezes, né? Segundo os cálculos aí, não muito difíceis de fazer. Só que 490 vezes a mesma ofensa para a mesma pessoa. Não é a gente juntar, computar todas as ofensas recebidas numa única existência e chegar a esse total, não. Então, a gente vê que a proposição de Jesus era sempre no sentido de nos aperfeiçoarmos ao máximo possível e não até somente o meio do caminho, né? Quem quiser ver alguma coisa sobre o perdão no livro Boa Nova, que é de autoria espiritual do Humberto de Campos, justamente no capítulo 10 também, tem uma lição que é sobre o perdão, né? Que é muito bonita, que ela encerra justamente no final falando sobre essa proposição de perdoar não 70 vezes, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, né? Quando nós fazemos uma oração que é a mais conhecida, né, no meio cristão, que é o Pai Nosso, a gente vai se deparar com essa proposta que Jesus nos fez, né? Quando ele falou lá em certo meio da oração, Pai, perdoai-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? Então, Jesus ele colocou essa expressão de uma forma afirmativa. Pai, perdoai-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, não foi assim uma opção. Né? Logicamente que o livre-arbítrio da gente faz disso uma opção. Né? Mas é como se Jesus tivesse nos dar o recado que para que a gente possa se sentir perdoado, é necessário que a gente busque perdoar também. Né? Então, está contido no Pai Nosso isso de uma forma muito clara, né? Para que a gente não possa achar que, não, eu não perdoo tal ofensa, mas eu tenho certeza que Deus está me perdoando. Ora, na verdade, Deus nos perdoará sempre, nós sabemos disso. As leis de Deus é que vão fazer com que a gente vá ter que responder pelos erros que nós cometemos. O problema da ausência do perdão nosso não é com Deus, porque ele não se ofende, mas é com a nossa consciência. Todos os problemas que nós vamos ajuntando durante as muitas encarnações, eles se tornam, cedo ou tarde, uma agulha, um alfinete em nossa consciência.
Por isso que nós temos que nos libertar deles. E se for necessário o perdão para que a gente possa se libertar, que a gente use da inteligência e se perdoe. E perdoe também o próximo, né? Essa mensagem tem um trechozinho onde esse espírito Simeão, ele diz que o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Ou seja, a gente tem que desenvolver em nós a capacidade de perdoarmos aquilo que nós achamos mais ofensivo. Porque perdoar aquilo que é fácil, todo mundo faz. As ofensas superficiais. Mas quando vem os testes mais pesados, quando é algo que mexe mais profundamente com os nossos brios, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, como é que nós reagimos? Então, esse espírito, Simeão, ele está dizendo que não só em relação ao perdão, quanto mais for difícil uma atitude nossa, mais mérito nós vamos ter. Por quê? Porque nós vamos estar vencendo uma dificuldade maior que existe em nós mesmos. Nós vamos estar estabelecendo novos limites para o nosso espírito, para a nossa alma. Ou seja, vamos estar evoluindo. Então, os espíritos mais corajosos, eles pedem tarefas que lhes testem os limites. Só os mais medrosos, os preguiçosos, é que estão sempre pedindo tarefas dentro daqueles seus estreitos limites, que são geralmente fáceis de cumprir, mas aí vão se demorando na evolução. E se demorar na evolução é também retardar o prazo para encontrar a própria felicidade, né? Tem um outro trecho do Evangelho onde Jesus nos alerta que quando nós formos ao altar para fazermos nossas orações, nossas oferendas, se lembrarmos que temos algo contra algum de nossos irmãos, que a gente deixe lá a oferenda e vá primeiro se reconciliar com o nosso irmão. E quantas vezes a gente não presta atenção que nós temos alguma coisa que não está bem com os nossos irmãos, que temos uma certa dificuldade de fazermos as nossas preces quando vamos para o nosso leito, quando vamos dormir, ou quando vamos nos concentrar. Muitas vezes é a presença dessas agulhas, desses alfinetes em nossas consciências, que estão nos embaraçando, nos dificultando esse acesso a planos superiores. Então, para que a gente possa chegar mais próximos a Deus, é preciso que a gente purifique a alma da gente, que a gente tente se desvencilhar dessas coisas que não são boas, né, que estão presentes em nossas almas, né, para que a gente possa assim se libertar. Mais na frente, aí já é com o apóstolo Paulo, eu fiz só algumas anotações aqui para não esquecer. O apóstolo Paulo, na mensagem seguinte, ele diz que tem o perdão dos lábios e o perdão do coração. Então, muitas vezes a gente não está de fato perdoando, porque a gente diz para a pessoa que nos ofendeu, não foi nada não, tá tudo bem, né? Não foi nada demais, eu te perdoo, tá desculpado e tudo mais, né? Aí, depois, quando o indivíduo sai, que vai embora, a gente, olha, mas eu perdoei, mas eu não quero me reconciliar de fato com fulano. Se eu vier no lado da calçada, ele vier também para encontrar comigo, eu vou para o outro lado da calçada. Cadê o perdão? Existe, de fato, esse perdão? Talvez exista uma boa intenção, mas, na essência, não houve o perdão, porque a pessoa não se libertou, né, dessa substância deletéria que ela traz dentro de si.
Então, o perdão só existe quando não tivermos mais carregando dentro de nós a mágoa. E para isso é necessário que seja o perdão dado de coração. E Deus, ele não se contenta com a aparência. Ele sonda os nossos corações e os nossos sentimentos mais profundos. Então, aquilo que a gente costuma dizer, né, que não se engana a Deus, né, mas muitas vezes a gente ingenuamente engana, né, que a gente engana a gente mesmo, né, pensa que engana, porque exteriormente a gente tem uma atitude, mas o nosso interior ele não está condizente com a atitude exterior. Então, é necessário nós tentarmos conciliar o nosso estado interior com as nossas palavras, com o que de fato a gente exterioriza, né? Para que a gente esteja em paz conosco mesmo. Então, a gente pode dizer que através da humildade e da caridade, a gente consegue chegar a esse estado de paz. E através do orgulho e do egoísmo, a gente fica constantemente nessa gangorra, de subir e descer, oscilar em nossas vibrações. Então, perdoar é o melhor remédio para as relações humanas, porque sem o perdão também não é possível existir o amor. Então, é isso que a gente queria passar rapidamente para vocês, assim, e muito obrigado pela atenção de todos. É muito interessante essa parte que o José falou, que tem uma parte do texto, já no último parágrafo, que ele se dirige diretamente aos espíritas, né? Espíritas, jamais vos esqueçais de que tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. O José comentou aí, porque nós espíritas sabemos que há reencarnações, nas reencarnações, né? Se a gente não se reconcilia com o inimigo, aí a gente pode travar esse elo de ligação para uma outra encarnação, né? E também é importante a gente fazer preces e pedir que aquelas pessoas que a gente nem sabe que magoou, a gente pedir perdão também, porque às vezes a gente faz comete um ato, toma uma decisão, que não sabe que está ofendendo a outra pessoa, né? É igual hoje em dia nesses aplicativos de mensagem. Se você lê o texto e coloca a vírgula no lugar errado, ela toma um sentido totalmente diferente. Então você lê e diz, puxa vida, mas fulano disse isso, e aí fica logo magoado. Só que a intenção da outra pessoa era outra, por causa de uma vírgula, a coisa se tornou uma mágoa, né? Então, o importante nas relações também a gente está sempre pedindo para que quem a gente ofendeu, mesmo sem intenção, que a gente seja perdoado, né? E também fala dessa questão da reencarnação, como Jesus bem citou na oração do Pai Nosso, né? Primeiro, reconciliar-se com o adversário, né? Com o inimigo, vamos dizer assim, que esse termo é até muito pesado, inimigo. E outra coisa que eu achei interessante também que o José falou é sobre perdoar a si mesmo, né? A gente tem que perdoar-se, a gente tem que se reconhecer espíritos pequeninos ainda e que estamos em construção, como o José bem falou, estamos caminhando, então a gente tem que ir se perdoando, não pode, meu Deus, eu errei, eu sou a pior das criaturas. Isso aí dificulta a pessoa tomar o próximo passo e evoluir, não é? Mas vamos ouvir aqui um pouquinho o que o Aldário tem para falar para a gente sobre esse assunto. Diga lá, meu amigo. Diga lá, Rosângela. Muito boa explicação sua, a exposição do Josias, né?
é um tema praticamente, eu diria, fácil de compreensão, difícil na prática, né? E eu pegaria até um mote lá da fala do Josias, quando ele falou a questão de uma construção, né? Um processo. Então, enquanto espíritos imortais, nós que temos essa compreensão, e esse tema nos remete a isso, né? Que nós estamos realmente num processo de construção. Daí a nossa necessidade de tolerância conosco, como você colocou aí, eu tenho que ter essa tolerância comigo, né? De me perdoar, de perceber isso, porém, uma perspectiva de estar sempre trabalhando, né, de se melhorar, porque senão a gente estaciona. Então, não pode ser uma desculpa, porque né, tem a próxima existência, porque eu estou num processo de maturidade, mas a gente tem que alavancar, a gente tem que acelerar esse processo. Né? Nesse mesmo capítulo, lá no item 4, certo, Rosângela? Eles colocam, exatamente pegando para essa fala do Josias, que ele diz assim, o esquecimento das ofensas, né, é próprio das almas elevadas, né, e que o contrário, guardar sentimento de ódio, de vingança, de rancor, é das almas dos espíritos ainda muito inferior, né. Então, assim, esse esquecimento natural, essa necessidade, aliás, essa compreensão do perdão absoluto é das almas dos espíritos elevados. Então, a gente poderia dizer assim, mas eu não estou nessa condição, não sou esse espírito tão elevado, né? Mas nós estamos nessa construção, como falou Josias. Então, há uma necessidade constante desse trabalho. E é para isso, né, que nós estamos aqui, para trabalharmos, na verdade, esse caminho. E que caminho também, o Espírito Simeão coloca aí no desdobramento, já no finalzinho, né, que ele diz assim, aquele que entrou nesse caminho não deve se afastar jamais, nem pensar nisso. Que caminho é esse, né, gente? O caminho do bem. E para nós, pessoalmente, ele está falando para nós. O caminho espírita, o caminho da imortalidade. Então, nós que já entramos nessa lide, ele diz, não deve pensar nem pensamento, porque, inclusive, nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos e Deus conhece os nossos pensamentos. Então, na verdade, não tem escapatória para nós, né? É o bem e o bem, né? E também uma fala do Josias, só para fechando aí, estou pescando tudo do Josias, né, Josias? Mas, assim, a importância de nós realmente trabalharmos essa questão do perdão nos momentos de maiores agressividades e ofensa com relação a nós. Porque nesse momento de que a gente, quer dizer, que eu fui ofendido, que eu acho que fui ofendido fortemente, o fulano me ofendeu bravamente, eu não vou perdoar jamais. Mas é exatamente nesse momento que eu deverei me utilizar dessa ferramenta do perdão, porque o Espírito Simeão falou que esse perdão é proporcional à dimensão da ofensa, da injúria. Então, é exatamente aí que eu vou exercer esse poder, essa ferramenta na minha mão, para o meu próprio benefício, né? Para o meu próprio benefício, claro, do outro, que vai ser perdoado, eu não vou considerar isso, mas também muito para mim. Entendeu? São essas as minhas considerações, né? Porque o tempo é célere, e, na verdade, agradecer já desde já ao Josias e a todos que estão conosco aí nessa construção de nos melhorarmos a cada oportunidade, certo? Agora vamos ouvir um pouquinho o nosso amigo Wellington, o que ele tem a dizer sobre o... Só um pouquinho, né? Depois de todo esse contexto aí que eu tenho para falar o seguinte, que perdoar a pessoa que tem dificuldade para perdoar, que não quer perdoar a outra pessoa por um motivo qualquer, ou um dano que ocorreu a ela, chega a ser até uma postura um pouco narcisista, né? Aquela coisa de você achar quem é fulano para fazer isso comigo, né? Assim, como se eu fosse a própria imagem da perfeição. Isso não é verdade. Isso é uma posição narcisista, egoísta, né? A pessoa acha que não merece o que o outro fez,
se coloca na posição sempre de vítima. Geralmente essas pessoas se colocam na posição de vítima, de superior, de certa forma uma superioridade que não tem, porque elas não avaliam as suas próprias posturas em relação ou a essa pessoa que não está querendo ser, que ela não está querendo perdoar, ou a outras posturas dela em relação a outras pessoas que talvez ela até necessitasse de assumir a humildade de pedir perdão. Então, as pessoas que se sentem magoadas, né, não generalizando, cada caso é um caso, mas tem situações que perdoar não exige você estar mantendo contato, mas também, como Josias falou, e para o outro lado da calçada é mesmo que nada, né? Quando a pessoa, ela perdoa a outra pessoa, o Josias também já falou isso, ela está perdoando a si própria. Primeiro, porque antes da gente perdoar alguém, a gente tem que primeiro aprender a perdoar nós mesmos, as nossas falhas, as nossas faltas, né? Ter consciência de que nós não somos a perfeição, que nós não estamos aqui em uma situação melhor do que ninguém. Todos nós cometemos falhas todos os dias. E todos os dias a gente, de certa forma, perdoa a postura de pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente admira, mas pelo simples fato de amar essa pessoa, como ser humano, e perceber que essas falhas são falhas que ela precisa aprimorar, mas nem por isso eu vou, né, me sentir ofendido, me sentir humilhado, né, por conta de algumas ações, de algumas posturas, de algumas falas. Até a Rosângela falou dessa questão de uma vírgula, muda um contexto, né? Mas na literatura, na escrita, a gente até que ainda pode contornar a situação, mas muitas vezes quando a gente fala uma coisa para outra pessoa, de forma impensada, abruptamente, de repente a gente vem com aquela desculpa, não foi bem isso que eu queria dizer. Isso é completamente fora do contexto. A pessoa quis dizer aquilo, no inconsciente está aquela proposição. Aquilo que ela falou é aquilo que ela pensa. Agora vai depender do nível, né, de autoestima da outra pessoa, o nível de evolução da outra pessoa, para entender isso de uma maneira que não cause danos para nenhuma parte. Quem perdoa, eu fiz, como o Josias estava falando, vocês falando, eu fazendo algumas anotações. Quem perdoa, primeiro perdoa a si próprio, né? E como eu já falei, para perdoar precisa ter autoestima, necessita amar e sempre se colocar numa posição assim de que, poxa, será que eu consigo, né? Porque pedir perdão também é difícil, né? Perdoar não é fácil, às vezes, para algumas pessoas, dependendo da situação, do que está envolvido na coisa em si, mas também pedir perdão não é fácil, porque aí vai entrar o quê? O orgulho, né? Quando você sabe que cometeu uma falta com uma pessoa, que pode ter sido ontem, pode ter sido semana passada, pode ter sido há anos atrás, e essa coisa fica ali remoendo, ela fica ali destruindo internamente. Você não consegue se sentir em paz, porque tem por causa do seu orgulho, você não chega para essa pessoa, olha, fulano, olha, ciclano, um dia aconteceu isso e até hoje eu não esqueci essa minha atitude, eu sei que você me perdoou, mas eu nunca lhe pedi perdão por isso, né? O quanto que isso me faz mal, tem me feito mal. Porque quando isso acontecer, só para finalizar, né? Quando a gente perdoa, anotei aqui, quando a gente perdoa a si mesmo, quando a gente pede perdão, a gente já está perdoando a si mesmo. Por quê? Porque a partir daí a gente vai se sentir mais forte consigo próprio, com a outra pessoa da relação, se a relação
com a outra pessoa for mantida, a relação tende a ficar mais forte, você vai se sentir mais livre e vai se sentir mais leve. Então, perdoar não é fácil, pedir perdão muito menos, mas isso vai depender do nosso grau de evolução que a gente se encontra, de entendimento que a gente tem das coisas. Obrigado. Nosso grau de entendimento e da nossa vontade de melhorar, né, Wellington? Eu queria saber, tem um comentário aqui do Carlos, seu irmão, Aldalho, que diz assim: traição se torna difícil o homem perdoar, devido à nossa cultura. Quem é que gostaria de comentar sobre isso? É a nossa cultura machista, né? A cultura machista que a mulher não tem direito, né, a se sentir traída, né? Não tem direito a tomar uma atitude para mudar uma situação que a está em torno de infeliz, né? Então, a nossa cultura, que é literalmente machista, né? Ao homem tudo pode, ao homem tudo é permitido, né? Mas, mesmo assim, não é difícil perdoar. Quando há amor, existe perdão. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa sobre essa questão? Eu queria só dar um pouco aí nisso. Fala numa questão de traição específica, né? Como se fosse relação homem e mulher. Mas o perdão, quer dizer, a mágoa, ela envolve muita coisa além de uma relação como a que o Carlos está se referindo, né? Aldalho, você ia falar? Sim, é exatamente o que eu ia falar, porque eu acho que ele deve estar se referindo, ele está colocando a questão específica, né, na questão da traição, né, a traição e a questão cultural. Então, assim, a gente está falando do perdão. Eu queria dizer o seguinte, que a gente, quer dizer, trair também, né, a traição, ela não está só no contexto do relacionamento conjugal, né? Existem outros tipos de traição. A traição à amizade. Eu traí a amizade sua, eu fazer algo que te constrangeu. O que a gente está colocando aqui é o seguinte, que o Epra colocou. Perdoar, na nossa condição, em qualquer situação, gente, é sempre muito difícil, né? Perdoar, eu entender, eu compreender, eu me situar, me colocar no lugar do outro, é uma atitude sempre difícil. Mas a gente tem que perceber, enquanto espíritos imortais, que a gente coloca sempre assim, eu não passo nada, hoje eu não experiencio nada que eu não seja, de alguma forma, responsável por essa situação em algum momento, não é isso, gente? Então, daí eu preciso ter essa tolerância, essa compreensão, né? Mesmo fechando mais para a questão do Antônio Carlos, né? A questão cultural, que o homem é difícil, a traição é mais difícil e tal, é muito relativo da questão da minha vontade, da minha empatia, do meu nível de empatia com o outro, para realmente eu perdoar. Eu preciso me colocar também no lugar do outro, eu preciso fazer autoanálise das minhas atitudes, né, para que eu possa não me prender nessa situação. Porque, como foi colocado aqui, perdoar o outro é se perdoar a si mesmo, né? Em qualquer situação. E quanto maior, também repetindo de novo, quanto maior for o peso dessa traição, dessa ofensa do outro para comigo, né, melhor, mais nobre vai ser o meu ato de perdoar. Né? Muito mais especial para mim vai ser esse ato de perdoar. Né? Quem sabe, se der tempo, Josias também colocar alguma coisa nesse sentido, é muito interessante, né, Josias? Rosana? Tem só esse comentário aqui da Joyce, antes do Josias falar, que ela falou assim, esse narcisismo, né, que o Wellington falou, que faz com que a pessoa não consiga perdoar, faz também a pessoa não enxergar que também comete esses mesmos erros que acha imperdoável. É exatamente, olha isso, exatamente colocar no lugar do outro. E se fosse eu no lugar dela, será que eu agiria de uma forma diferente?
exatamente por aí, a gente se colocar no lugar do outro, né? Alguém quer comentar esse... Josias, essa questão dessa traição, hein, Josias? Na verdade, né, o que o Antônio Carlos colocou, que é mais difícil para o homem perdoar a traição, mas não é fácil para a mulher também não, viu? Na verdade, a própria cultura machista é que faz com que a gente imagine, né, que as mulheres, por serem mais resilientes, aí elas perdoam e não se machucam tanto. Não é assim, não. Mulher e homem são espíritos reencarnados em sexos diferentes, mas a forma de sentir, né, a dor não é muito diferente, não. Na realidade, a mulher consegue absorver melhor, porque, em geral, as mulheres têm um senso mais aprofundado da sua responsabilidade perante família, perante sociedade e tudo mais, né? E o homem é mais superficial. Mas o homem chora escondido lá no quarto e a mulher ela chora no colo da irmã, no colo da mãe, etc. e tal, né? Mas não é fácil para ela também, não. Certo? Só sobre esse assunto. Aproveite e responda essa questão aqui, ó. E quando perdoamos, mas aprendemos a não confiar na pessoa e nos afastamos, também é orgulho? O que você acha? Eu disse que a gente ia explorar o Josias. Gente, olha, a gente tem que ser muito ponderado, porque cada pessoa, sendo um mundo em si, vai ter reações diferentes, né? Que é para a gente não dizer que os processos são iguais, certo? Então, o tempo de perdoar é diferente também de uma pessoa para outra. Isso, logicamente, está estreitamente ligado à questão da maturidade de cada um. Então, há pessoas que não se ofendem com coisas que outras se ofendem muito, há pessoas que se ofendem menos, outras medianamente, outras se ofendem muito. Então, esse contexto está muito relacionado com a questão da individualidade de cada um. Então, quem diz que não perdoa hoje é porque está nesse processo ainda do autoconhecimento, que vai se demorar mais nesse estágio para perceber aquilo que a gente falou desde o princípio, né? Que vai carregar dentro de si algo tóxico, que vai estar lhe envenenando enquanto não tirar do seu interior. Então, a pessoa está... E outra coisa também que a gente aprende tão comumente, né, nos nossos estudos espíritas, é que a ausência do perdão, ao contrário do que a gente deseja, né, faz criar uma corrente que nos liga àquele indivíduo de que a gente quer se afastar. Então, muitas encarnações dolorosas, difíceis, se dão por conta da ausência do perdão. Não quero mais conversa e tal. Aí as leis divinas pegam e programam a encarnação entre aquelas duas pessoas que uma não quis perdoar ou não quiseram se perdoar. Então, a melhor forma da gente se libertar das nossas próprias infelicidades é perdoando, né? Até porque a gente também precisa do perdão, né? Então, é só adiar. Né? Quando a gente não perdoa, a gente apenas está adiando mais para frente a conta, né? É interessante como o discurso é bem afinado para assim, para quem a gente percebe que estuda com constância a doutrina espírita, né? Porque a gente fala muito isso lá no nosso curso, dizendo que o amor une, mas o ódio também une as almas, né, Josias? Como você falou. Essa mágoa você pode não resolver agora, mas aí você está só adiando o compromisso para depois, né? São dois elos da mesma corrente. Exatamente. Deixa eu ver o que tem mais aqui. A Joyce de noite. A Joyce hoje está participando mesmo. Está em família. Uma coisa é perdoar e a outra coisa é não aprender com aquilo. Cada caso é um caso. Pois é, nessa questão, assim,
eu perdoo, mas eu não quero, como acho que foi a Valquíria que perguntou, né? Perdoa, mas não quer mais aquela pessoa próxima, né? Porque se a pessoa me fez mal, me prejudica, eu tenho que perdoar, eu tenho que me livrar daquele pensamento, daquele sentimento ruim. Mas eu tenho que evitar que eu caia de novo na mesma coisa. Se aquela pessoa, vamos dizer assim, energeticamente me faz mal, então não precisa que eu ande de braço. Né? Até no Evangelho fala isso bem claro. Não é o mesmo amor, acho que é na questão do livro dos Espíritos, na questão 887 também, se eu não me engano. Jesus também disse, amai até os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Aí a resposta, é certo que ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus pretendeu dizer. Resposta dos espíritos. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Aquele que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca quem procura tomar vingança, né? Quer dizer, não é andar de braço, eu vou ter que amar meu inimigo. Aí Jesus explica bem direitinho. É aquela questão de apresentar a outra face. Aí o que é? A gente até já falou isso aqui em outras lives. É literalmente apresentar a outra face. Você me fez de besta. Pode continuar fazendo. Não é isso. Apresentar a outra face é o oposto do que a pessoa lhe fez. Você vai reagir com ela de forma oposta ao que ela lhe fez. Se ela lhe fez mal, você vai lhe fazer um bem. Aí como é que eu posso fazer um bem a uma pessoa que me faz mal? Preces, né, bons pensamentos, mas não quer dizer que você ande de braço dado com a pessoa que ele quer mal, né? E agora nós vamos entrar nas considerações finais. Josias, você quer falar só as suas considerações finais? Pois não. Primeiro agradecer, né, por estarmos aqui juntos, com amigos, né, companheiros de outras eras e dessa também. É muito, muito importante a gente ter conhecimento disso, né? Saber disso, né? Relativo ainda a esse assunto, né? A gente saber que todos nós precisamos uns dos outros. A vida dá muitas voltas e aquilo que não é hoje será amanhã. Então a gente não pode se encher de orgulho e achar que eu sou uma pessoa totalmente que não preciso da ajuda de ninguém, né? Eu tenho minha autonomia e tal. Não. Todos nós precisamos uns dos outros. Né? Uns, às vezes, têm mais afetos, outros, às vezes, têm mais conteúdo intelectual, os conhecimentos técnicos. Então, cada universo ele vai se entrelaçando com os outros, e feliz aquele que aceita esse processo natural, social, de trocarmos essas amabilidades entre nós, né? E que a gente aprenda o auto-perdão. Né? Ele é muito importante para a gente se libertar dos traumas da gente. Às vezes, a gente não foi ofendido, mas a gente se sente ofendido e quer que os outros venham para que a gente possa perdoá-los, quando, na realidade, o problema está com a gente, né, que é muito melindroso e se ofende muito facilmente por qualquer bobagem. Essa questão da gente vigiar também nossas expressões, nossas atitudes, nossas palavras, que, como foi dito, a gente pode, às vezes, sem se sentir, mas por uma personalidade mais impulsiva, estar ofendendo a pessoas. Então, a gente tem que aprender a conjugar o verbo amar, para a gente não estar ofendendo, às vezes, de forma insensível, pessoas que não merecem, né? Mas que, pelo nosso egocentrismo, às vezes a gente sai disparando coisas que ofendem as pessoas, né?
Então é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Um abraço a todos, uma boa noite. Deus nos abençoe. Wellington, as suas considerações finais? Eu? Pronto. Pronto? Bom, para fechar, tem que lembrar que na semana passada que nós discutimos sobre os laços de família, né? Nem os parentes a gente acompanha, né? Quiçá as pessoas que a gente não tem empatia, né? E uma coisa que o Josias falou, eu queria salientar, que Deus, ele sempre nos perdoa, né? Sempre quando a gente pede, até mesmo quando a gente não pede. Então, essa é a grande lição que a gente tem que aprender e praticar. A gente não é obrigado a conviver com espíritos que não são afins a nós conosco, né? Então, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que preservar a boa ação de sempre desejar que o outro seja feliz, que siga seu caminho, fazer prece, como a Rosângela falou, sempre, sem desejar mal, e a gente vai se sentir sempre em paz, né, com a vida. E boa noite a todos. Josias, foi muito bom estar com você. Espero que a gente volte logo às reuniões presenciais. Rosângela, Audálio, e a todas as pessoas que estão nos acompanhando agora, meu grande abraço. Antes de passar aqui para o Audálio, que ele vai fazer as considerações finais e vai fazer a prece final por todos nós, né? Eu quero agradecer em nome de todos, né, do CEAL, todo mundo aqui mandando abraço para o Josias, a Letícia, a Neuma, o Cícero, a Joyce está reclamando que já vai terminar, já! Então, foi um prazer ter todos vocês aqui. A gente agradece muito o carinho e a participação do Josias com a gente sabe que as nossas casas são irmãs também, né, que é o Grupo Espírita Renascendo com Jesus, fica até próximo, o André Luiz, né, e só terminar falando do final da historinha da menininha que levou a cusparada, sabe? Só para terminar, você sabe que eu adoro uma parábola, adoro uma historinha, né? O final da história é que os pais do menino que deu a cusparada, né? Pegou ele pelo braço e aí disse assim, peça desculpa a ela. Com bem violência com o menino, né? Quer dizer, estava justificando por que o menino tinha aquele comportamento. Os pais agiam com o menino daquele jeito. Pegou o braço dele, peça desculpa a ela. Aí o menino disse, desculpa. A desculpa foi tão grosseira quanto a cusparada, sabe? Desculpa. Aí a menina ainda se limpando, disse assim, e agora eu faço o quê? Quer dizer, é só uma simbologia, né? Mas dá para a gente identificar exatamente as coisas que vão se repetindo, né? Como a família trata os filhos, é o jeito que os filhos vão tratar as pessoas lá de fora. Então, chamar atenção à responsabilidade dos pais, o que estão ensinando. Isso foi uma técnica que a gente sempre bate na mesma técnica, né? O exemplo que os pais dão aos filhos, né? Só para fechar essa historinha, e nós vamos passar a palavra para o... antes eu vou só dar uns avisos, ou eu dou os avisos no final, não, eu vou dar logo os avisos, passo para o Audálio fazer as considerações finais e a nossa prece final. Os avisos, é só pedir para vocês curtirem, compartilharem, né, o estudo, se vocês gostarem. Lembrando que nós temos preces diárias pelo Instagram, pelos doentes. Às segundas-feiras nós temos esse curso de introdução à doutrina espírita. E no próximo encontro nós vamos trazer o Marcos Ferreira, né, de São Paulo. Roubei ele do Cícero e ele vai participar da live com a gente. Às terças-feiras tem um curso de magnetização que é fechado, mas dá para assistir às aulas pelo YouTube. Às quartas-feiras temos os estudos da Revista Espírita, às 19h30. Quintas-feiras, tratamento de magnetização à distância. Esse é 20 horas, né?
E sábado, tratamento espiritual, que também é o Evangelho, é 19h30. É só procurar no Instagram, no Face e no YouTube, CEAL Fortaleza, né? E mais uma vez, lembrando, gente, nós ainda estamos na pandemia, ter cuidado quando for sair de casa, usar máscara, quando chegar a fazer todo aquele processo, lavar sempre as mãos, né? Tem aquela coisinha que diz que eu achei bonitinho, né? O tempo de lavar as mãos é o tempo de um Pai Nosso, né? Terminou de rezar o Pai Nosso, a mão está limpa. Então, vamos continuar com cumprindo, né, as determinações da Organização Mundial da Saúde. E é isso. Boa noite a todos, muita paz, muito obrigado, Josias. E eu vou passar agora a palavra para o Aldalho. Beijo a todos. Beijo, Socorro, Valquíria, Júlia, Joyce, todo mundo que participou. Com você, Aldalho. Ok, gente, vamos lá. Ainda sobre essa temática, né, o perdão, né, que ela cale fundo aos nossos corações, que a gente volte a esse capítulo 10º, lá do Evangelho, porque nós precisamos muito desse exercício, né? E nesse capítulo, o apóstolo Paulo fala o seguinte: perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Para perdoar os amigos é dar prova de amizade. E que perdoar sempre as ofensas é um ato de melhora, de grandeza espiritual. Né? Isso está dentro desse capítulo. A nossa gratidão a Deus, aos Espíritos que nos permitem, nos possibilitam esse encontro. Né? Hoje reencontramos nosso irmão Josias, o nosso agradecimento pela contribuição, pela colaboração que ele trouxe para nós. Agradecer a todos os amigos do CEAL que alimentam, que comentam, que possibilitam esse nosso encontro. Todos são valorosos, mas também agradecer esses assuntos de fora que não dá para a gente memorizar, né? Mas a gente vê e observa a participação de amigos do Ideal Espírita de outras cidades, de outros municípios, de outros grupos espíritas que estão nos prestigiando. A nossa profunda gratidão. Que Deus abençoe, que os bons espíritos estejam com todos vocês, onde quer que estejam. Tá certo? Muita gratidão. Que Deus abençoe. Vamos à nossa prece. Deus, nosso Pai de amor, de bondade, de justiça, queremos te agradecer por esse dia e a oportunidade especial de nos possibilitar mais esse encontro, de refletirmos, de estudarmos a boa nova de Jesus à luz da doutrina espírita. A nossa gratidão aos espíritos benfeitores que coordenam as atividades de estudo do céu. São Vicente, Santo Agostinho. Aos espíritos benfeitores que possibilitam o nosso trabalho de atendimento espiritual, Dr. Demer, Dr. Bezerra de Menezes, Curadás, e outros inúmeros espíritos que fazem parte do suporte das nossas atividades. Profundo agradecimento a todos esses espíritos. E nesse instante que estamos vinculados a eles, nós queremos pedir, rogar, que as suas bênçãos de paz possam envolver a todos nós. Que uma verdadeira chuva de magnetismo fluídico, de saúde física, de saúde espiritual, de equilíbrio, de pensamentos bons, possa envolver a todos nós. Que a nossa fé seja efetivamente uma ferramenta de construção, de progresso para todos nós, para todos aqueles que se vinculam a nós, que participam das nossas atividades ou não. Que a tua bênção, ó Senhor, possa recair, especialmente a todos os espíritos que ora passam pela dor física nesse processo de resgate que a humanidade inteira vivencia dessa epidemia. Que todos possam ser assistidos pela tua misericórdia e pelo teu infinito amor.
Abençoa todos esses irmãos. E aqueles que partiram para a parte espiritual, através dessa ferramenta, que possam ser todos abençoados, assistidos pelos benfeitores espirituais, os espíritos familiares, aqueles a quem, na verdade, verdadeiramente estão vinculados a esses espíritos. Que encontre, nesse momento, a verdadeira paz, a verdadeira luz e o bem-estar e o conforto espiritual que todos merecem. Obrigado, ó Pai, mais uma vez por tudo. Permanece, fica sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja. Valeu, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Júlia, Dorothy, Pedro. Beijo no coração de todos. Até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, Dário. Valeu, Edson. Valeu, Deus. Tchau, gente. Paz, Deus do céu. Abraço a todos vocês. Muito obrigado. Obrigada. Tchau. Obrigado, querido. Tchau. Boa noite, Wellington. Tchau. Boa noite. Boa noite. Opa. Agora eu vou pedir os comerciais, gente. Até segunda-feira que vem.